É a quarta vez, né, que o Vojvoda vai precisar fazer uma nova adaptação, porque o destaque do meio de campo saiu, né? Primeiro foi com o Ederson, o time jogava de um jeito lá. Depois veio o Caio Alexandre sendo o grande destaque, né? E aí já era um primeiro volante, saída de bola. O Fortaleza funcionava muito em cima dele. Sai e o Fortaleza tem até muita dificuldade no começo, porque não encontrava um jeito, mas o Vojvoda encontrou um jeito. E o Hércules, que já jogava, né? Já vem já de um bom tempo, e já jogando bem também. Mas o Vojvoda encontrou um novo formato, né? Achou o Rossetto, achou o Hércules, e demorou até para o Hércules engrenar, né? Isso Foi. O primeiro semestre do Hércules é bem de oscilação, mas obviamente a gente já sabe o potencial dele, já vem fazendo já 3 temporadas em grande nível. E agora é um novo momento de novo para o Vojvoda achar um jeito de jogar e ser competitivo. Opa, rapaziada! Leão na área? Chegando com mais novidades no Leão Breaking News. Trouxe pra vocês aquele papo monstro que rolou no Footcast do canal O Povo. O pessoal analisou o futuro do nosso Leão após a saída do Hércules e como o Vojvoda pode montar o meio-campo. Bora conferir o que eles acham do Cauã e do Paul Fernandes? O link pra assistir na íntegra tá na descrição. Eu ia te perguntar sobre a saída do Hércules, quem pode ser o substituto. Você acha que o Cauã tem esse potencial de repente se tornar o novo Hércules? Ele não tem a mesma, não são jogadores iguais, né, semelhantes, enfim, mas é um cara que ocupa a mesma faixa de campo com outras características. Mas você acha que o Cauã pode virar esse jogador? E complemento, porque tem uma pergunta também nesse sentido, mas não o Cauã, mas sim o Paul Fernandes. É a pergunta do Aurélio. Se o Paul Fernandes pode ser o substituto perfeito para o Hércules. São características diferentes que isso pode mudar a maneira de jogar diferente do Fortaleza, né? Porque, por exemplo, eu sempre gostei mais do Hércules jogando um pouco mais adiantado. E essa temporada houve momentos que ele jogou até como primeiro volante, né? Então ele fazia ele e Rossetto, aí às vezes o Rossetto sai um pouco mais, o Hércules. E houve momentos da temporada que eu falei assim, o Hércules tem que chegar mais próximo da área, porque ele tem essa qualidade da finalização, ele é muito bom nesse aspecto. E, ao mesmo tempo, né, se você observa em termos de característica, não tem. Assim, o Paul não tem essa característica, o Cauã não tem essa característica. Quando saiu o Ederson, parecia que, e agora? Como é que vai repor, né? E, queira ou não, assim, e aí eu estou falando em termos de estilos, né? O Ederson não é tão goleador quanto o Hércules é, mas ele tinha essa coisa da recuperação de bola, né? Meio que dominava todo o meio de campo ali, recuperando bola como o Ederson, e não à toa está muito valorizado no mercado mundial. Então, acho que é uma questão de adaptação. Há um ano, e volta de novo um ano atrás, né, que eu estava citando o caso do Puga, né? Mas nesse caso, o Fortaleza não... Eu acho que nessa época, talvez não sei se estava confirmado ainda, mas se imaginava que o Caio Alexandre ia ser o grande titular ali na temporada e tal, o Fortaleza ia estar adquirindo, saiu. E virou um certo desespero, né, naquele conto, quem é que vai substituir o Caio? Né, dessa maneira de dominar o meio de campo ali. O Vojvoda até começou ali primeiramente até adaptando o Pochettino para jogar naquela função, também não deu certo. Aí o Rossetto veio emprestado e tal, até se adaptar, entrar, por exemplo, o Zé Wellison, né, que terminou bem a temporada passada, esse ano já terminou um pouco mais embaixo, assim, mais por questão de oportunidade. Então, eu acho que o grande segredo disso tudo é ter um treinador que pode fazer adaptações. Eu acho que não vamos ter, hoje no elenco do Fortaleza, e com a chegada do Paul Fernandes, eu acho que o Fortaleza não vai ter uma característica parecida com a do Hércules. E isso o que é que deve ocasionar, se por acaso não trouxer outro jogador parecido? Uma outra maneira de jogar do Fortaleza. Assim como era uma outra maneira de jogar com o Caio Alexandre sem o Caio Alexandre. Então é uma questão de adaptação. Então eu acho que o torcedor só não pode cobrar, por exemplo, do Paul Fernandes ou do Cauã, faz 7 gols na temporada aí, entendeu? Tem que ter a força, tem que puxar contra-ataque, como fazer o box-to-box, né? Como o Grazinho está dizendo, essa coisa de área a área. Então, assim, a característica é bem diferente, mas aí se adapta o futebol, tem muito disso. E essa é a quarta vez, né, que o Vojvoda vai precisar fazer uma nova adaptação, porque o destaque do meio de campo saiu, né? Primeiro foi com o Ederson, o time jogava de um jeito lá. Depois veio o Caio Alexandre sendo o grande destaque, né? E aí já era um primeiro volante, saída de bola. O Fortaleza funcionava muito em cima dele. Sai e o Fortaleza tem até muita dificuldade no começo, porque não encontrava um jeito, mas o Vojvoda encontrou um jeito. E o Hércules, que já jogava, né? Já vem já de um bom tempo, e já jogando bem também.
Mas o Vojvoda encontrou um novo formato, né? Achou o Rossetto, achou o Hércules e demorou até pro Hércules engrenar, né? Isso Foi. O primeiro semestre do Hércules é bem de oscilação, mas obviamente a gente já sabe o potencial dele, já vem fazendo já 3 temporadas em grande nível. E agora é um novo momento de novo pro Vojvoda achar um jeito de jogar e ser competitivo. Eu acho que, para um começo de temporada, eu acho que a dupla que vai começar ali sendo a grande aposta do Vojvoda vai ser o Matheus Rossetto fazendo essa saída de bola, né, sendo o primeiro volante, com o Paul Fernandes saindo um pouco mais. E o Paul Fernandes é um cara que tem essa característica, pode até fazer o primeiro volante, mas é um cara também que pode jogar mais adiantado, e no Boca ele também fazia essa função, né? Ele não tem o mesmo porte físico do Hércules, mas ele também é um cara que chega lá no ataque e tal, flutua. E aí eu acho que o Cauã, aos poucos, ao longo da temporada, pode se adaptar onde o Hércules jogava. Porque o Cauã, eu entendo que ele é um cara que tem muita técnica de cadenciar o jogo, mas é bom lembrar que ele, nas melhores partidas dele, né, e não foram muitas, porque o Vojvoda depois não deu tantas oportunidades assim. Foi mais no começo da temporada. Ele era um cara que chegava, ele fez um gol até no Clássico Rei com as características de chegar. E isso pode ser, o Vojvoda também pode aperfeiçoar ou potencializar uma característica que o jogador já tem, para que ele mude um pouco também a característica. Tem só uma questão que envolve o Cauã. O Cauã, ele não vai começar a temporada com o Fortaleza, porque ele foi convocado para a seleção sub-20, vai jogar o Sul-Americano, né? Então, assim, bom para o Fortaleza, porque, né, o jogador vai ficar mais valorizado. Mas eu acho que aí entra muito nessa ideia, assim, a gente conhece bem o Vojvoda, né? Então, jogo em cima de jogo, ele vai girar muito elenco. Então, acho que vai ter muitas composições ali. Vai ter, possivelmente, Zé Wellison com Paul, vai ter Rossetto, não sei se o Pedro Augusto já deve estar ok e tal, mas... Sacha e tudo mais. Então, todos esses jogadores, e a gente também não sabe se uma nova saída para o Zé Wellison já foi visado no mercado aí, né? O Sport estava interessado. Então, depende muito de como vão ser os jogadores ali para jogar naquele meio de campo. Incluindo mesmo até um jogador que terminou como titular, mas não jogando bem como volante, que é o caso do Martínez, que jogou um pouco mais adiantado. Pode também fazer esse segundo homem. Pode ser que o Fortaleza, como são os primeiros jogos, e o Fortaleza, nesse começo de temporada 2025, vai ser, digamos, o mais protagonista. Talvez não vai precisar ter um jogador com a característica do que é o Sacha, por exemplo, um jogador mais de marcar, né? Então ele pode fazer Martínez com o Paul Fernandes, por exemplo, sabe? Tipo, 2 volantes, assim, totalmente criativos, né? Então, eu acho que o Vojvoda vai testando até encontrar um padrão de time inicial ali, né? Até porque no começo da temporada é cearense e a primeira fase da Copa do Nordeste, né? O Copa do Brasil, Fortaleza não tem. Quando começar o Brasileirão, aí já vai ser... Aí eu acho que já vai ter que ter o time ideal, porque já começa a Copa do Brasil, terceira fase, já começa ali a Libertadores. E mais nesse período aí de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, é importante o Vojvoda ir revezando até encontrar o time ideal. Já se inscreveu no canal? Faz toda a diferença. Já eu volto com mais conteúdo sobre o Fortaleza pra você. Valeu demais!